A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês todos são quase, deixe-me ver, quase 500.000 de pessoas que estão conectadas com o nosso trabalho, nosso ministério. E eu dou glórias a Deus, sou grato a Deus pela vida, por participar desta geração. Esta geração da família Osana e todos que fazem parte da família Osana, os amigos, os discípulos, os líderes, os pastores, os grandes líderes, os pequenos líderes, todas as pessoas que estão envolvidas de alguma forma, uma forma muito especial pela santa e bendita vontade de Deus, sejam todas elas muito abençoadas. Estou agradecido pelo carinho prestado por muitos, especialmente os primiciantes, especialmente os pastores que fazem parte do nosso grupo Livres de Azazel, os pastores independentes que fazem parte desse grupo, que tem sido muito abençoados. Eu tenho visto, eu tenho observado, eu tenho testemunhado, tenho visitado a maioria deles e visto de fato que Deus tem abençoado em todas as áreas a sua vida. Se você é pastor independente e em qualquer lugar de Moçambique, Angola, Portugal, Brasil, México, Estados Unidos e muitos outros países, na França, na Austrália, que queiram saber a importância do livro de Números, capítulo 18, na sua vida, quando esse texto diz: levarás sobre si a iniquidade do vosso santuário, a iniquidade do vosso ministério, e depois diz: assim não levareis a iniquidade do vosso sacerdócio, que esses dois textos, capítulo 18, verso 1, e o último versículo desse capítulo 18, ele tem uma resposta, porque a maioria dos líderes que são pastores independentes sofrem todo tipo de retaliação, enfermidades, problemas de separação, problemas de rebelião na sua casa, problemas com seus filhos adolescentes, problemas com todos os seus filhos. Por que será que isso acontece? Então a resposta está no livro de Números. Se você quer ter uma resposta e uma solução para esses problemas, e você está levando a iniquidade do seu santuário, levando a iniquidade do seu ministério, por que razão? Qual é a razão? Eu lhe aconselho a entrar em contato conosco. Nós vamos lhe ajudar. Você não vai encontrar nenhum tipo de ajuda nesse sentido em nenhum outro lugar, porque a maioria absoluta dos líderes não conhecem este mistério, nem dão valor a este segredo. Aqueles que alguns desses grandes líderes que se pensam grandes, quando eu falo com eles, o preço dói tanto por causa da sua avareza que eles nem querem conversar mais sobre isso. Então isso aqui é muito importante. Hoje eu gostaria de carinhosamente ajudar alguns irmãos que andam muito confusos com determinadas frases assertivas e também alguns posts que foram colocados nas redes sociais, determinados homens que estão ensinando a respeito dos pilares da salvação, levando para o lado maléfico, mostrando a falta de sabedoria, mostrando a falta de entendimento da palavra, mostrando. E aí eles usam imagens de outros que falam anterior, ou que eles pegaram alguma vez numa entrevista. Me deu muita pena de ver um deles, numa das muitas programações que foram feitas, me deu tanta pena
de um determinado pastor que estava sofrendo na mão de um líder calvinista. Este homem estava usando imagens gravadas e não dando, e nem poderia ser dado nenhum direito de resposta para aquele tal ou para aquelas tais pessoas. E eu fiquei tão triste de ver isso, fiquei tão triste, passou pela minha mente muitas coisas. E então, eu hoje quero ter o privilégio de usar literalmente a nossa Bíblia, que é a Bíblia Ômega, essa Bíblia. Olha só, aqui ó, você que ainda não conhece essa Bíblia, você perde por não tê-la. Ela está totalmente, olha só, aqui tem apenas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 versículos, olha só, somente 12 versículos numa página dessa. E olha o tanto de comentário. E hoje eu quero declarar para você que você tem uma Bíblia dessa, tem uma Bíblia Ômega. Você tem uma Bíblia Ômega, você tem uma grande ferramenta para destronar. Mas sabe o que é? Para destronar todo tipo de sofismas destas pessoas que tentam lacrar em cima de uma imagem pré-gravada, lacrar em cima de determinados homens que querem discutir com eles, mas não estão preparados. A maioria não está preparada. Os irmãos sabem que na nossa escola, que é o Seminário Osana Internacional, que é baseado aqui nos Estados Unidos, onde eu, neste momento, estou falando ao vivo dos meus estudos que eu tenho aqui nos Estados Unidos, e pela misericórdia de Deus, que Ele tem nos dado essa graça de poder ensinar a palavra, e já temos mais de 47 mil alunos graduados no mundo inteiro. Nossa escola é a maior escola à distância do mundo. Somente na África, nós temos mais de 4 mil alunos somente na África, ajudando os africanos, ajudando todos os africanos de Moçambique, de Angola, da África do Sul, que tem muita gente que fala português, Portugal, muitos países da África. E este curso é dado gratuitamente para eles, porque eu amo a África está no meu coração. Quando eu digo para minha esposa, quando eu digo para ela, vamos passar um ano na África, ela fica preocupada, ela faz oração, até oração contrária para não passar as vicissitudes que eu já mostrei, já ensinei para elas como que nós passamos em alguns lugares. Mas eu amo a África, amo os africanos estão no meu coração. Meu pai era um grande homem de Deus, meu pai, e ele sempre falou a respeito do sogro dele, que é o meu avô, por parte de mãe, que era um homem preto, como nós chamamos, tocava todos os idiomas, por isso eu tenho esta cor, por causa do meu avô, descendente da África, um grande músico, e ele me ensinou a amar as pessoas da África. Eu amo cada um deles, por isso que eu dou o bacharel, eu dou o mestrado, eu ensino para eles, dou gratuitamente o curso para eles. Se você é africano e está me ouvindo agora, saiba que eu te amo e você faz parte da minha história. E se você quiser estudar conosco, entre em contato comigo. Bíblias de Nelson, Bíblias de Nelson@gmail.com, para que você possa formar uma turma aí e eu liberar os cursos. Já liberamos milhares de cursos para muitos pastores e líderes da África. A África faz parte da minha vida, faz parte da minha história e eu amo a África, este grande continente. Hoje eu gostaria de falar sobre esse assunto que eu vi, essa pessoa sofrendo na mão daquele homem. Então, todos vocês que são da família Osana e são parte da família Osana sabem quanto eu sempre digo, quantas vezes eu digo, que eu não sou arminiano, nem sou calvinista, não sou pelagiano, nem sou nenhum desses tipos de ano que tem por aí. De jeito nenhum. Eu nem leio, nem quero saber o que eles escreveram.
Eu apenas recebo esse entendimento, que eu estou preparado para receber esse entendimento, porque eu estudei, eu sentei numa escola, eu não comprei diplomas, eu não comprei título de ministério, eu não comprei carteira de membresia de nenhum tipo de associação, VIP ou não VIP. Eu estudei, eu paguei o preço, e há muitas testemunhas, né, desse fato. Então eu não sou. Por que eu não sou a meninista? Porque a ministra falou muita besteira, falou muita bobagem a respeito da graça de Deus. E não sou calvinista por quê? Porque Deus não destinou algumas pessoas para a ira, conforme eles utilizam nesse texto, e é disso que eu quero falar agora, quero mostrar que Deus não fez isso. Deus destinou um grupo para a perdição, porque está escrito que ele fez esse vaso aqui para a ira. Besteira, purinha, falta de entendimento, covardia, falta de sabedoria, analfabetismo teológico, tudo isso inclui esse grupo também. Também não sou pelagiano, embora pelagiano tenha falado muitas coisas tremendas, também Armínio falou muitas coisas boas, também Calvino falou muitas coisas boas, mas eu não quero usar nenhum deles para dizer esse é meu pai, esse é minha inspiração, de jeito nenhum. Pego essas três pessoas, incluindo aqui os patrísticos da igreja. Os patrísticos também falaram coisas boas, mas a maioria delas, elas não foram checadas por pessoas que tivessem conhecimento espiritual para poder checá-las. Elas foram ditas, foram escritas e foram ficando aí. E essas obras foram sendo lidas nos monastérios, foram lidas nos seminários teológicos, nas instituições de ensino, nos institutos bíblicos, sem que alguém as checasse. E aqui está um checador destas doutrinas. E não somente fiz uma obra, essa aqui é uma delas, são 13 Bíblias já explicadas que eu fiz, e entre elas está a Alfa e a Ômega, que é a base de todas as demais. E também fiz a versão, eu não fiz um comentário numa Bíblia em cima da revista corrigida, nem da revista atualizada, nem da King James, nenhuma dessas versões. Eu gastei 47 anos para fazer esta versão. São duas versões que nós temos, a versão de Nelson e a versão missionária de Nelson. São duas versões completamente que não são semelhantes, não na pureza das suas palavras, sim, mas numa eu resgatei os nomes de Deus. Eles simplesmente puseram o Senhor, 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 Senhor. Puseram o Senhor em Jeová Jiré, Senhor em Jeová de Sabaô, Jeová, Senhor em Jeová Samar, Jeová Nissi, puseram o Senhor, e eles simplesmente tiraram o significado destes nomes, El Shaddai, Eli, Eloi, todos esses nomes que você conhece, extra-bíblica, eles foram tirados das Bíblias de todo mundo, que foi um ataque de Satanás às Escrituras, ninguém falou nada. Mas aí, como é que eu fiz? Refiz todos os nomes de volta, trouxe os nomes de volta, que é a Bíblia missionária. Vocês estão vendo aqui na minha. Hoje eu quero usar esse texto, queria que vocês fossem comigo primeiro para Romanos capítulo 9. Deixa eu tomar uma água aqui antes. Deixa eu ver, vou estar mais geladinha. Aqui para que vocês possam, então, continuar comigo. A aula não é devocional, essa aula de hoje, essa é uma aula teológica, e eu quero que vocês tenham paciência aí, que é uma aula profundamente teológica. Não é brincadeira o que eu vou falar aqui. Quero saudar a todos vocês que estão juntos aí, né? A Silvaldo, eu posso ver aqui o Sebastião Zanata, posso ver aqui o Jonielson, posso ver aqui outras pessoas. Também aqui no Face estou vendo aqui o Ivanir Santos, estou vendo aqui o Nadson, meu grande amigo de Rondônia, estou vendo aqui a Alex, estou vendo também aqui no Instagram, estou vendo Daniel, estou vendo aqui
estou vendo Samuel Oficial, também Filipes, também pastor, Paulo, também, deixa eu ver aqui, está um pouco longe, né? E aqui também no Face, Kim Amaral, faz muito tempo. Kim, entre em contato comigo, eu preciso falar com você. Amém? Ômega na mão. Então, tu abres aí na página 650, aí em Romanos, capítulo 9, versículo 18, se você está com ômega. Também está vendo, estou vendo aqui, Tainá Oliveira, estou vendo Adilson Rodrigues, estou vendo Edu, deixa eu ver, Edu, estou vendo aqui o Jairton Gomes, enfim, muito obrigado pela presença de vocês, tendo saudado alguns de vocês. Vamos então à palavra. Romanos capítulo 8, que o Senhor nos abençoe pela sua palavra, capítulo 9, versículo 18, posso ler o 17, porque a Escritura diz a Faraó, nós vamos tratar aqui de Faraó, nós vamos tratar aqui de Caim, de Saul, de Judas, nós vamos usar esses nomes aqui. É o capítulo 9, deixa eu levantar minha mesa aqui. Capítulo 9. Capítulo 9 diz, para isso mesmo tenho levantado para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então Deus vai mostrar o seu nome, o seu poder. Deus vai mostrar o seu poder. Para isso mesmo tenho te levantado para mostrar o seu poder. Então essa doutrina, que eu não vou dizer nenhum nome, essa doutrina anuncia que Deus levantou pessoas, que Deus predestinou essas pessoas para que nelas, então, elas fossem levantadas, para que nelas o nome do Senhor fosse anunciado por toda a terra como um nome de poder. Então está usando Faraó. Aí eles dizem que Deus endureceu o coração de Faraó, porque Faraó nasceu para ser predestinado para a perdição. Aí eles citam Faraó, eles citam Caim, eles citam Saul e eles citam Judas. Esses 4 nomes que são os nomes baseados que eles usam mesmo para mostrar que aí nós temos Faraó, Caim, Saul, Judas. Nós temos, outra vez, nós temos Faraó, Caim, Saul, Judas, que eles os usam para mostrar que Deus predestinou determinado grupo para a perdição e que Deus os fez nascer já predestinados para a perdição. Então, que é o que a Bíblia diz ao contrário, porque a Bíblia diz que todos têm a oportunidade da salvação. E que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não enviou o seu filho para um grupo específico. Ele não enviou esse grupo, esse seu filho primogênito, depois que ele se levanta da ressurreição. E unigênito quando ele entra pela encarnação. Pela encarnação ele é unigênito. Ninguém mais vai ser gerado como ele. Primogênito, porque quando a terra soltou ele, que a porta da sepultura se abriu, aí diz o texto de Hebreus capítulo 1. Aqui em Hebreus capítulo 1 ele mostra o texto que ele é primogênito. Esse aqui, esse texto, mostrando esse texto para vocês. Versículo 6. E de novo, ao introduzir o primogênito no mundo, através da ressurreição. Então a terra, ele nasce do ventre da terra. Ao nascer do ventre de Maria, ele é unigênito. Ao nascer do ventre da terra pela ressurreição, ele é o primogênito, porque todos nós vamos seguir os seus passos. Isso aqui é muito importante, muitíssimo, muitíssimo importante. Então,
ele coloca aqui, começando esse texto, aí no verso 18, ele diz, de maneira que ele tem misericórdia de quem quer, e aquele a quem endureceu o coração, endurece. Então, por que ele vai endurecer o coração? Sim, ele vai, durante a vida, endurecer o coração daquela pessoa. Porque aquela pessoa rebelde já, desde a sua fase, quando ela descobre o conhecimento da lei, e ela, então, no capítulo 7 e 9 de Romanos fala sobre isso, então ela revive o pecado nela, então ela passa a demonstrar sua rebelião. Em primeiro lugar, aos seus pais, depois a Deus, depois aos homens. Então ela forma essa tridimensionalidade de rebelião, então ela passa a ser desobediente dali. Ela não nasce destinada à ira, ela não nasce. Faraó não nasceu destinado à ira. Deus deu a oportunidade para Faraó, conviveu com Moisés, ele conviveu com Moisés, e o mesmo ambiente que Moisés viveu, Faraó também viveu. Mas ele tinha a sua rebelião no seu coração, diferente da rebelião de Moisés, que ele passou a chamar para si como uma das suas características, uma das suas manifestações do seu temperamento e também do seu caráter, que é uma coisa e uma coisa e outra coisa. Então, o texto é tão forte que Deus mostra aqui, verso 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e fazer notório o seu poder, que é o que está escrito no verso 17 e também no verso 18, ele mostra assim, suportou com muita paciência os vasos da ira. Eu queria que vocês mostrassem aqui que por que Deus iria suportar com muita paciência os vasos da ira se eles estavam destinados à destruição? Que espécie de Deus idiota seria Deus? Mas ele não é. Ele não é. Que a demonstração do texto que Paulo está colocando aqui, que esperava Deus ao suportar os vasos da ira. Que esperava Deus. Então ele está mostrando aqui que ele não os predestinou desde o seu ventre, dentro da sua mãe, até o seu nascimento, o seu período de bebê, para que crescesse, para que eles pudessem viver, se tornarem líderes como Faraó, como Caim, como Saul, como Judas. Porque Deus suporta ou suportaria, qual a razão que Deus faria tal coisa se eles fossem predestinados para a ira? Deus não tinha que esperar nada. Deus não tinha que suportar nada se isso fosse verdade. Mas o que é mais importante é que esses vasos da ira têm a oportunidade deles serem transformados. Olha só, estou só começando a mensagem que ele coloca aqui no livro de... Ele coloca aqui no livro de 2 Timóteo, você pode ir comigo lá, 2 Timóteo, estou só começando a aula, só estou introduzindo para vocês. Então, vou alargar um pouco aqui a tenda. Então, acompanhem comigo. Aí em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, ele diz, mas o fundamento sólido do nosso Deus permanece firme, tendo este selo, o Senhor conhece todos os que lhe pertencem, e mais, aparte da injustiça todo aquele que invoca o nome do Senhor. Então, aqueles que estão na injustiça e que aparente não lhe pertencem, está dizendo, e aqueles que estão na injustiça, aparte-se da injustiça por invocar o nome do Senhor, isto é, pelo meio de invocar o nome do Senhor. Então, os que pertencem a Ele e os que estão na injustiça, se eles invocarem o nome do Senhor, eles então passam para o lado daqueles que pertencem a Deus. Vocês estão vendo aí? Ele não somente disse aqui, eu conheço os que me pertencem, mas os que estão na injustiça, invoquem o nome do Senhor para vir para este lado. Então, se eles são predestinados, ou se eles seriam predestinados, Deus não lhes daria nenhuma oportunidade para que eles se apartassem da injustiça e fossem salvos. Qualquer criança pode saber, qualquer criança pode entender isso que eu estou mostrando aqui. Como
Deus daria a eles a oportunidade de se apartar da injustiça ao invocar o nome do Senhor, pela invocação do nome do Senhor, para que eles passassem para o lado daqueles que pertencem a Deus. Por que Deus daria essa chance? Se eles estariam predestinados para a destruição, ou fizessem parte deste grupo. Isso não é nada, isso não é nada. Não, mais um texto aqui que ele coloca aqui. Aí ele diz assim no versículo 20, né? Aqui falando da eleição dos vasos. Eu quero ler o que está escrito aqui na Bíblia Ômega para vocês, que a Bíblia Ômega está à sua disposição aí no meujesus.com, não, meujesus.org, meujesus.org. Alguém que está vendo aí pode me ajudar colocando aí o site. Lendo aqui para vocês o Instagram, para todos que estão me ouvindo no Face e os que não estão me ouvindo agora, mas depois. Aí ele coloca no versículo 20, ele diz: ora, em uma mansão não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também há vasos de madeira e de barro. Então, ouro e prata são valiosos. Madeira e barro são menos valiosos. Mas pode ser que eles sejam mais valiosos do que o ouro e do que o da prata por uma razão sentimental. Por eles serem presenteados por alguém valioso também no seu caráter, também alguém que é valiosíssimo das suas emoções e que essas pessoas representam muito para a pessoa que foi presenteada. Então ele está colocando aqui madeira e barro e depois ele está colocando ouro e prata para mostrar que Deus não vai considerar salvo a pessoa que tem valor, a pessoa que é valorosa, ou a pessoa que tem valor em suas mãos. Porque ele está colocando que na mansão, isto é o reino dele. No meu reino tem vasos de ouro e vasos de prata, mas também tem vasos de madeira e vasos também de barro. Mas o que vai fazer a diferença não é a valiosidade do ouro nem da prata, e nem o menos valor do barro e da madeira. O que é que vai fazer a valorização, pastor Nelson? É o que ele carrega, o que ele tem dentro, o que ele está levando, o que ele está guardando. Então é o valor que ele guarda do bem que ele tem, do produto que ele tem, do elemento que ele tem, que está dentro dele, é que o torna valioso. Então não adianta você dizer, não, Deus predestinou isso aqui porque é de ouro, Deus predestinou isso aqui porque é de prata. Ele não predestinou este aqui porque é de barro, não predestinou isso aqui porque é de madeira, não tem valor. Não é isso. Ele está mostrando que o que você carrega dentro, isso aí é que o te torna valioso. Isso muda muita coisa. E ele coloca aqui, dizendo o seguinte: que são usados para a honra e outros para a desonra. Que são, o vaso foi feito por quem? Foi feito pelo oleiro. E nós temos lá em Romanos, que eu vou voltar para lá. Ele foi feito pelo oleiro. Então, a eleição divina não é feita com acepção de pessoas, nem respeita a vaso algum. Não podemos confundir um oleiro com o dono. O oleiro com o dono. Onde está o dono nessa história? Onde está o dono nessa história? Onde está o dono nessa história? Uma pergunta muito tremenda que ele coloca lá no livro de Romanos. Aí, capítulo 2, verso 21, o dono. Portanto, se alguém se purificar destas coisas, será usado como vaso para honra, santificado e útil para o uso do seu dono. Então é o dono. O dono é o que dá destino ao vaso. O oleiro fabrica o vaso. Mas o comprador, isto é, o dono, é que dá destino ao vaso. O oleiro fabrica o vaso. Está aqui esse vaso, é vaso, é vaso, é vaso. Tudo para ele é vaso. Ele nunca vai dizer esse vaso aqui é para honra, esse é para desonra. Não existe nenhum versículo que diz isso. E se ele é o oleiro, que ele fabrica o vaso. Ele fabrica o vaso. E o vaso não pode dizer, por que tu me fizeste assim? Porque está escrito lá em Romanos, que eu vou para lá. Mas eu quero dizer para vocês que o oleiro é oleiro.
Ele faz o vaso. O comprador vem, eu quero esse vaso. Então, quem vai dar destino a esse vaso é o comprador. Então, a minha pergunta é, quem te comprou? Foi Jesus que arrematou você? Do leilão? Aquela música é maravilhosa, aquela música, né? É a música do leilão. Né? É linda essa música. Quem foi o teu comprador? Que destino que o teu comprador te deu? Você foi feito para honra. Mas o que dá destino ao vaso é o comprador. Quem é? Aí, se o comprador é mau e deu destino errado ao vaso, então o vaso, por isso, será predestinado para a destruição? Não, a Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário. Olha o texto. Olha o texto, ele diz aqui, a respeito dos vasos. Diz, há vasos que servem apenas para um único fim, mas não são aptos para toda boa obra. E onde que ele diz isso? No verso 21. Ele diz, útil para uso do seu dono e preparado para toda boa obra. Então, vasos que eu posso colocar feijão nesse vaso. Há vasos que eu posso colocar ouro nesse vaso. Há vasos que eu posso colocar terra nesse vaso. Então, o dono dá destino ao vaso. Então, esse vaso será honrado pelo produto, pelo elemento que ele vai carregar. É o dono que dá destino ao vaso. As poucas pessoas compreendem isso. Eu morava lá em Florianópolis, ali, e tinha entrado ali, naquela região ali, da casa de um grande homem de Deus, e toda a sua família, que eu amo muito, que eles nos levaram ali, né? E ali eles nos ensinaram muitas coisas daquele lugar, que é o professor Gretz, sua família e todos os seus filhos. E naquele tempo, um grande traficante, né, estava ali e a polícia foi até lá para prendê-lo. E ele ficou ali escondido. E um vaso de ouro que ele tinha, caríssimo, ele estava usando para defecar nele. Então, quem dá destino ao vaso é o seu dono. E ele coloca o seu dono no verso 21. Útil para uso do seu dono, que o prepara para toda boa obra. Então, o vaso. Aí o vaso caiu na mão de um dono mau. Aí ele coloca aqui como ele pode... Paulo é demais aqui, ele foi muito forte, diz assim. Ele diz assim, como eu posso sair dessa maldição e passar para o lado dos que pertencem a Deus, conforme está no 2, versículo 19. Aí ele diz assim, portanto, se alguém se purificar destas coisas. Então aquele vaso que foi usado para desonra, é o que está dentro dele que o faz obreiro da injustiça, como está no versículo 19, a parte da injustiça, todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aquele vaso pergunta, como eu faço para deixar de ser esse vaso de destruição? Para deixar de ser esse vaso dessa ira? Eu sou um faraó, o que eu faço? Moisés foi lá 10 vezes. Deu oportunidade para ele 10 vezes. Saul foi ungido 3 vezes. Na primeira ele errou, não disse amém. Se escondeu, não queria servir. Na segunda, eu escrevi aqui em Romanos capítulo 9, vou falar para vocês aqui nesse ponto aqui. Ele diz assim, Caim teve oportunidade para fazer o bem, capítulo 9, verso 21, na explicação do verso 21. Na explicação aqui que eu estou lendo aqui para vocês. Ele coloca aqui, Caim teve a oportunidade para fazer o bem e foi advertido mais de uma vez. Gênesis 4, 6 e 7. E se fizeres o bem, não serás aceito. Se ele foi destinado para a destruição, como essas pessoas dessa doutrina falam isto, infelizmente, falta de preparação. Por que Deus lhe daria uma oportunidade 2 vezes? Se ela está prestada a este grupo que não pertence a Deus, que não tem nesse texto,
Eu só estou criando em cima dessa falsa doutrina. Então, nesse ponto, eu quero mostrar para você isso. Por que Deus daria essas 2 oportunidades para Caim? Por que Deus daria 3 oportunidades para Saul? Por que daria 10 para Faraó? 10 oportunidades. Que é que ele está dizendo, suportou com muita paciência. Suportou dando a ele, a Saul, 3 oportunidades. Suportou dando a Caim 2 oportunidades. Suportou dando a Faraó 10 oportunidades. E aí eu coloquei essas frases aqui, dizendo aqui, muito importante. Temos nos textos vasos da ira, vasos defeituosos, vasos de honra e vasos de desonra. Cada um deles tem um propósito conhecido pelo leiro. Os vasos da ira não foram predestinados para a ira. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Muito forte isso. 1 Tessalonicenses 5, 9. Diz o verso, porque Deus não nos destinou para a ira, senão para a posse da salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem ninguém destinado para a ira, nascido destinado para a ira. Né? Eles mesmos, pela desordem do seu caráter, pela manifestação do seu caráter, do seu temperamento, eles optaram por serem rebeldes a Deus. E que é o 5:9. Voltando aqui ao texto, ele diz Saul, aqui, ó, porque todos foram predestinados para a aquisição da salvação. Tornaram-se em vasos da ira, porque em seus corações são duros para com seu Criador. E estes utiliza para mostrar por meio deles seu poder. Isto é, já não querem receber o que eu tenho, Faraó, então eu vou te usar por isso, para que o meu nome seja manifestado e anunciado a todas as nações. É o que ele coloca ali no texto. Já que você não quer, já que você rejeita, então eu vou te usar agora, como é que se usa um vaso para a ira. Então isso aqui é uma falta de entendimento muito grande. Muito bem. Aí ele coloca, e este utiliza para mostrar por meio deles o seu poder. Pessoas como Caim, Saul, Judas e Faraó foram usados como vasos de ira, porque durante a sua vida recusaram o apelo de Deus para a salvação e para o seu perdão. Aí eu falo de Caim. Caim teve a oportunidade para fazer bem e foi advertido mais de uma vez, Gênesis 4, 6 e 7. Saul teve a oportunidade de ser um rei ungido 3 vezes, mas falhou em todas as oportunidades. 1 Samuel capítulo 10, verso 1 verso 1, depois 15, 1. Na primeira, não disse amém para o seu chamado. Na segunda, não esperou o profeta. Na terceira, desobedeceu ao profeta a respeito dos amalequitas. Deus teve que suportá-los por 40 anos. Aqui é o verso 22 do capítulo 9. Suportou com muita paciência. Está vendo aqui? Deus teve que suportá-los por 40 anos. E Satanás queria que Pedro fosse o traidor, porque você joga logo para Judas. E Judas, o propósito de Satanás era que fosse Pedro. Mas Pedro não tinha base legal para dar. Mas Judas tinha, desde o princípio. Desde o princípio. Então, quando você não tem base legal para aquilo que Satanás quer fazer na sua vida, você jamais vira vaso da ira. Porque Jesus ora por você. E o Pai atende a oração do seu filho. Isso aqui é muito importante. E pediu permissão a Cristo para secundá-lo. Para, aqui, ó, cirandá-lo, perdão. Então ele disse, você não pode, não tem base legal. Não tem base legal, você não tem poder. E ele vai orar ao Pai, ele ora ao Pai a respeito dele. Então ele tem a resposta positiva. Mas Jesus não orou por Judas. Porque ele sabia que Judas tinha base legal. Jesus sabia quem ele era, mas ele estava diante da salvação.
Meu Deus, como pode Deus? Ah, mas ele é o filho da perdição, diante da salvação. Ele é o filho da perdição, falando com a salvação. Ele é o filho da perdição, vendo o Salvador dele morrer. Ele é o filho da perdição, compartilhando com ele a ceia do Senhor. Ele é o filho da perdição, ele é o filho da perdição, compartilhando com ele a ceia do Senhor. Ele é o filho da perdição, andando com a salvação. Há injustiça aqui? Há alguma injustiça aqui? Aí, Judas teve a oportunidade de se converter durante todo o ministério de Cristo, mas continuou roubando desde o princípio. Suas práticas foram indicando o seu destino como vaso de ira. Deus teve que suportá-lo por 3 anos. Sem Caim, o sangue de Abel jamais seria derramado. E também jamais falaria, porque todo mundo pensa, né, que Abel, quando está orando para Deus matá-lo, para Deus lançá-lo no inferno. Mas ele está orando para que o seu irmão seja salvo. E ele havia dito: serei vagabundo na terra, todos vão me perseguir. Você vê alguém perseguindo Caim? Você vê Caim, vagabundo na terra? Não vê. E o que você vê? Ele indo direto fazer as suas tendas à porta do Éden, lá onde estava o tabernáculo, que é o tabernáculo de Deus com Adão e Eva, que é o jardim do Éden. E onde que ele fez a sua tenda? Onde ele foi parar? Foi ser vagabundo? Não. Ele foi armar sua tenda exatamente lá, na porta do Éden. Está escrito na Bíblia. Então Deus, o seu amor, a sua misericórdia é muito grande. E por causa de toda a sua geração agiu igualmente e pior que ele. Deus teve que suportá-lo até que pusesse para fora de si todas as vocações da humanidade. A imobiliária, a música, a arte, a agropecuária, a indústria. Saul foi o homem que Deus usou para preparar e purificar Davi. Judas foi o homem usado para que executasse a morte de Cristo, que ela fosse realizada. Vasos de ira são úteis para que profecias se cumpram. Esses vasos de ira são úteis porque Deus vai usar essas pessoas para serem engrenagens. Mas Deus não queria que eles fossem essas pessoas. Elas se tornam depois que nascem. Romanos 7, 9. Está escrito ali na palavra de Deus. Os vasos, os vasos defeituosos são vasos que o oleiro destina para uma emergência. Ele destina para uma emergência. Assim podemos ser usados de alguma forma. A igreja entrou na graça nessa condição. Vasos defeituosos foram usados para uma obra emergente, vasos de misericórdia, tirados do meio dos judeus gentios. Entre eles, Deus chamou a igreja. Estes vasos se tornaram vasos de honra, pois foram purificados e santificados, preparados pelo seu dono, que é Cristo, para toda boa obra. O mesmo Paulo escreveu no capítulo 2, 2 Timóteo 2,20, sobre os vasos de honra e os vasos de desonra. Pois em uma mansão não somente há vasos de ouro, de prata, bem como também madeira e barro usados para honra e outros para desonra. E por que essa eleição dos vasos? Aqui eu queria mostrar para vocês os vasos. Já era para ter mostrado, mas aí eu fui direto lá para aquele texto de 2 Tessalonicenses, e eu queria que vocês marcassem aí. Aí o primeiro vaso, chamado vaso de honra, vaso para honra, capítulo 9, verso 21. Capítulo 9, verso 21. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Romanos, capítulo 9, verso 21. Que são os vasos de honra. Depois você tem o 2, vaso para desonra, ainda mesmo. Romanos, capítulo 9, 21. Desonra. Aí depois você tem o terceiro vaso, que está no 9, 22, vasos da ira. Romanos 9, aí você vê no 22, você vê vasos da ira. E por último, você tem no verso 23, vasos da misericórdia. Vasos 9, 23,
vasos da misericórdia. Isso aqui que acaba com essa doutrina aí falsa. Vocês viram aí na internet o rapaz humilhando o outro. Por que, pastor Nelson, que esse último vaso da misericórdia, ele acaba com essa doutrina? Por que ele acaba? Porque ela vai destruir a falácia de que Deus destinou um grupo de vasos para a ira. Por quê? Porque se o vaso da misericórdia, se esse vaso da ira, se esse vaso da ira aqui, ó, esse vaso da ira aqui se purificar, veja só que coisa. Esse vaso da ira aqui, se ele se purificar, Deus o tornará vaso da misericórdia. Então, isso prova que se há uma possibilidade dele vir ser um grupo que não pertence a Deus, um grupo que Deus não destinou para a salvação, então a doutrina está furada, porque o vaso da misericórdia é exatamente esse vaso da ira. Olha só, é exatamente esse vaso da ira que se limpa. Esse vaso se limpa. Como ele se limpa? Aí você tem que, claro, você tem que ir para o texto de Timóteo. Ele diz, capítulo 2, verso 21, portanto, se alguém se purificar destas coisas, ele está falando dos 4 vasos aí, ó. Ele está falando dos 4 vasos. Está vendo aí? Que nós temos ali 2 que nós podemos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. A honra como ouro. A honra como ouro. Depois a misericórdia como prata. E nós podemos colocar aqui madeira. Só uma tipologia que eu estou fazendo, para vocês entenderem. E a outra como barro. Então, como ele está colocando os 4 vasos aonde? No capítulo 2, verso 20. Porque ele diz, ora, em uma mansão, não somente há vasos de ouro e prata, como também madeira e barro. Mas não é o material deles que dará destino salvatório para eles. Mas o que eles levam dentro. O que eles levam dentro é que os torna imundos, que os torna vasos. Se eles não se limparem, eles serão vasos para a ira. Mas eu também tenho outro segredo. Quem dá destino ao vaso é o dono. Ele está falando do dono no verso 21. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 21, está falando do dono. E também ele diz aqui, portanto, se alguém se purificar das coisas que leva dentro, se é o vaso de ira, se ele se purificar, se é o vaso da ira, e ele se purificar das coisas que ele leva, que esse vaso da ira leva dentro, então ele se torna em vaso de misericórdia. Então Deus, através da sua graça, através do sangue, ele justifica esse vaso. Então não tem pessoas destinadas para a ira. Deus não tem grupo. Porque se assim ele o fizesse, para que pregaríamos o evangelho? Teremos que ter uma espécie de adivinhação. Esse é para a ira, não vou pregar para ele. Esse aqui é para a salvação, vou pregar para esse. Porque Deus nunca destinou ninguém para a salvação. Deus nos destinou para nascer na terra. Essa é a eleição. Esses livros de 500 páginas que vocês leem aí, e que vocês gastam tempo, estão perdendo tempo de sua vida. Porque ele não nos destinou para a salvação, nem para a perdição. E para que Deus nos predestinou? Predestinou para nascer na terra. E na terra, nós pudéssemos escolher a quem servir. Foi o que primeiro a dizer essa palavra foi Josué. Nos seus últimos versículos do livro de Josué, ele diz, elegei, está escrito elegei, pois a quem servais. Elegei, pois, a quem servis. Então você tem que elegê-lo. Você foi eleito antes da fundação do mundo para nascer na terra. Nasceu na terra, tem que eleger o seu Deus. Tem que eleger. Quem é que você elegeu? Ah, mas o homem não tem poder, mas o homem não tem autoridade para poder eleger o seu Deus. E o espírito humano dele morreu? Por acaso o Espírito Santo, que é a chispa, não vai trabalhar em cima desse espírito humano? Por acaso a salvação ela é só sua ou não é a obra do Espírito Santo? Quem é o agente dessa nossa salvação? Não é o Espírito Santo? E como que você vai entender a mensagem da salvação? Através da palavra. Então nós temos 2 agentes, a palavra e o Espírito Santo. Em primeiro lugar, a pregação ela é pela palavra.
e ao ouvir a palavra, ela desperta o teu espírito humano. E ao despertar o espírito humano, o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence do pecado que você cometeu, da justiça que Jesus fez na cruz do Calvário, que ele morreu, o que ele fez, a sua justificação pela fé, pelo sangue, a justificação pela graça, a justificação pela graça, e a sua redenção, a nossa justificação, a nossa propiciação e a nossa santificação, que foi feita pelo sangue derramado ali no propiciatório do grande tabernáculo celestial de Apocalipse capítulo 11, verso 19. O Espírito Santo trabalha. Nós temos dois fatores para que nós alcancemos a salvação: a palavra pregada e a convicção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence. E o Espírito Santo não fica olhando se esse aqui foi destinado para a salvação, esse foi para a perdição. Não. O Espírito Santo, eu vou limpar esse vaso. Eu vou entrar nesse vaso. Eu vou trabalhar porque eu sou especialista, porque desde o início, lá em Gênesis 1, quando a terra era sem forma, 1, vazia, 2, havia abismo nela e havia trevas. Eu trabalhei, eu sou especialista nisso, deixa comigo isso aí. Porque o mesmo que trabalhou no mundo sem forma, vazio, em trevas, e onde havia abismo, é o mesmo que trabalha numa só pessoa e faz muito mais. O Espírito Santo é o agente da salvação baseado na pregação da palavra. E quando a pessoa não tem a palavra, então Deus trabalha na sinceridade que ele está adorando aquele falso Deus, adorando em sinceridade. Então Deus traz até ele, como foi com o etíope, como foi com Paulo, né? O etíope Paulo, como foi com a mulher, aquela rainha de Sabá. Ela ouviu falar e veio. Ninguém foi a ela. Ela ouviu e veio. E quanto à sinceridade do etíope, diz que ele estava ali com sinceridade, lendo o livro de Isaías 53. Então Deus enviou Filipe por causa da sua sinceridade. Por que Deus salvou Paulo? Por causa da sua... Eu era sincero no que eu fazia. Então o Senhor Jesus veio a ele e falou com ele. Por que me persegue? Mas Jesus não pregou o evangelho para ele. Jesus disse: vai até a casa de Ananias. Porque o poder da pregação da palavra ele deu à igreja. Ele não vai se imiscuir, se meter em algo que ele entregou à igreja, rapaz. Então, aquilo que você considera vaso da ira, Deus dá a oportunidade para ele se limpar. E se ele se limpar, olha o texto, capítulo 2, verso 21. Portanto, se alguém se purificar destas coisas, desses vasos da ira, tá vendo? Será usado como um vaso para a honra. Ele está dizendo que ele vai pegar o vaso da ira e vai transformar em vaso de honra. A maioria de nós que está agora ouvindo essa palavra, viveu isso. É por isso que você acusa, que é o acusador dos irmãos de Satanás, quando você acusa uma pessoa, quando você vai num blog e começa a pôr as desgraças de alguém que caiu, você vai passar coisa pior, muito pior. E não vai ter ninguém que tenha misericórdia de ti. Não vai. Porque se alguém se sujar, se tornar até um vaso para ira, Deus disse: eu vou transformar pelo Espírito Santo e vou limpá-lo, purificá-lo, transformá-lo em vaso de honra. Ora, se o vaso da ira é chamado por esse teólogo aí, de vaso da perdição, de um grupo de pessoas que Deus não predestinou para ser salvo, que não há predestinação para salvação. A sua predestinação foi para nascer na terra, e na terra eleger a quem você servir. E então você morre nessa terra e volta para o lugar de onde você veio, eleito. Aí como é que você sabe disso? Aqui mesmo, 2 Timóteo, aqui onde eu estou, nessa página, capítulo 2, versículo 10, Paulo falando disso, ele diz, 2:10, portanto, tudo suporto. Também Deus suportou? Eu também vou suportar. O nosso Deus suportou? Eu também vou suportar. Aí ele diz, tudo suporto por amor aos eleitos. Está vendo? Para que eles também encontrem a salvação. Então ele não foi eleito para a salvação. Eles precisam ouvir Paulo para que eles saibam que esses eleitos precisam eleger a Jesus, o seu Criador, o seu Salvador, para que eles alcancem a salvação. Então eu tenho que eleger aquele que me elegeu antes da fundação do mundo na terra. Eu fui eleito lá em cima no terceiro céu para nascer na terra. E nessa terra elegi aquele que me elegeu antes da fundação do mundo para que eu receba a salvação. É muito forte esse assunto, um assunto tremendo, um assunto extraordinário que se juntar,
2 Timóteo 2, se você juntar 2 Timóteo 2 com o capítulo 9 de Romanos, você vai ter muito mais entendimento. Eu tinha que trazer essa mensagem para mostrar, para dar só um colóquiozinho, para poder dizer, né? Pode vir para cima, que eu estou preparado para destronar essa doutrina. Que Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço. Visite a nossa página, meujesus.org, ali estão nossas Bíblias, Essa aqui eu tenho 2 das 13 que eu já fiz, 7 estão aí à sua disposição. Essa aqui, ó, só que eu tenho 3, ó. 3, a missionária, a Bíblia Revelada Ômega, tenho a Bíblia missionária, tenho aqui, essa aqui nunca saiu ainda, porque é muito especial isso aqui, a Bíblia Expressa. Espero ainda que em vida eu possa colocar nas mãos de vocês. E 2 versões que eu amo muito, é essa aqui, ó, a Chave Bíblica e a Bíblia do Culto, não são minhas. Esta aqui é da Geográfica e essa aqui é da Casa Publicadora Assembleia de Deus. 2 grandes editoras que eu amo muito mesmo. Amo muito. Amém? Deus abençoe. Eu não tenho aqui, estão ali atrás. Agora eu lembrei a Bíblia Agenda. Eu tenho a Bíblia em inglês já, a Bíblia Revelada Ômega em inglês. Eu tenho a Bible Cronos. Eu tenho ali a Santa Bíblia Ilustrada, que já está pronta para sair. E também a Bíblia Alfa. É muito material em Bíblias. Viu, meus irmãos? Tenho todo esse material para vocês. E algumas dessas Bíblias estão à sua disposição em meujesus.org. Estude comigo. Osana Bible School, se algum dos meus amigos estão me ouvindo aí, coloque aí para mim, ó, como se escreve Osana Bible School. Natson, põe aí para mim, alguém aqui, ó. Bruno França, põe aí para mim, Osana Bible School, para eles aí, para eles entrarem. Estudem comigo desde aqui da Califórnia para o mundo todo. Para o mundo todo. Você está sendo convidado a estudar. Paulo teve Gamaliel, viu? Os discípulos tiveram Jesus. Davi teve Samuel. Estão me ouvindo? Aqui, Abraão teve Abimeleque. Estão me ouvindo? Isaac teve Abimeleque. Grandes mestres. Se você estuda com um professor, você será muito abençoado. Mas se você ouve um montão de baboseira e fica questionando um e outro, será que esse que disse? É verdade que esse que disse? Vai ser um 0 à esquerda. Mas eu não quero que você seja assim. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e derrame sobre ti a sua graça. Muito obrigado pela audiência. Obrigado.